Fala, meu irmão, graça e paz para você que está me assistindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e todo o seu lar. Eu quero agradecer por cada amigo que tem compartilhado, que tem foi inscrito no canal, que tem dado like, que tem curtido, que tem deixado gostei, que tem comentado. Meu muito obrigado a você. Você tem me ajudado a levar essa palavra a lugares que seria difícil da gente ir até lá. Então, meu muito obrigado, continue me assistindo, continue enviando esses vídeos e vamos fazer com que a palavra de Deus seja pregado a lugares que seria talvez impossível da gente ir, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. Eu quero mandar um alô especial nesse dia de hoje para uma tia minha que mora na cidade de Deputado Irapuã Pinheiro, no distrito de Aurora. O nome dela é Madalena, ela é irmã da minha mãe. É uma tia que eu tenho muito respeito, gosto muito dela, né? Ela é uma tia especial para mim. Ela tem 3 filhas, a Rosana, a Raquel e a Regina, que é a mais velha. Ela tem 2 netas, minha tia, um neto e uma netinha. Que Deus abençoe grandemente a vida da senhora, minha tia. Quero dizer que a senhora é muito parecida comigo, por isso que eu tenho um vínculo muito forte com a senhora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida dos seus genros e de todos os seus familiares, tá bom? Continue nos assistindo, minha tia. Queridos, nós vamos estudar nesse dia de hoje nós estudamos no estudo anterior sobre toda a igreja de Deus, foi o tema daquele dia, e eu falei que teria continuidade. E o tema de hoje é: se Deus tem um povo aqui na terra, quem é esse povo? Você já parou para pensar? Se Deus tem um povo, quem são esse povo aqui na terra? O interessante é que quando a gente vai para a Bíblia, desde a criação do homem, Deus, ele teve uma semente. Ele teve a semente daqueles que são chamados os guardiões de sua lei. Homens e mulheres obedientes à palavra de Deus. E desde que o mundo foi criado, houve 2 grupos de pessoas: o grupo dos obedientes e o grupo dos que não obedeciam. Os que obedeciam e os que não obedeciam a Deus. E isso passou por gerações e gerações e tem chegado aos nossos dias de hoje. Por exemplo, quando a gente vai na Bíblia, a gente vê Adão e Eva foram criados e a Bíblia diz que eles tiveram filhos e mais filhos. O filho escolhido para fazer parte da descendência ou dos guardiões da lei de Deus foi Sete. Após Sete, depois de Sete, eu vou ler aqui para você, mostrar para você os que foram em sequência. Nós temos Enos, nós temos Cainã, Malalael, Jared, Enoque, era um dos escolhidos para ser guardiões da lei do Senhor. Temos também Matusalém, Lameque, que se tornou, ou que foi o pai de Noé, e nós temos Noé e seus 3 filhos. Você lembra que no livro de Gênesis, no capítulo 6, quando conta a história de Noé, fala que os filhos dos homens coabitaram com as filhas, os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, né? Teve uma mistura, ou seja, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que são os guardiões da sua lei. Não são os anjos, são homens. E os filhos dos homens são aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Então sempre teve esses 2 grupos, os que obedecem a Deus e os que desobedecem a Deus. E por aí vai. Até o tempo de Abraão, Isaac, Jacó, depois vem José, depois vem o nosso amado Moisés, enfim, até chegar a Cristo. E se a gente chegar para entender, ou tentar entender e compreender a palavra de Deus, nós não podemos usar a palavra, ou até podemos, mas ela não cabe muito. Imagine assim a palavra: Deus tem uma igreja. Deus tem uma igreja aqui na terra. Deus tem um povo aqui na terra. E quando a gente vai para o livro de Salmo, no capítulo 101, versículo 6, ele diz: os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis dessa terra.
Ele não disse que estava à procura de uma igreja. Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. O interessante, imaginamos que se Jesus, ele tivesse dado autoridade a uma igreja. Hoje no mundo existe na faixa de 30 mil religiões. 30 mil igrejas diferentes uma da outra. E todas elas se denominam como Igreja de Deus. Olha só que coisa. Mas se Deus tivesse dado a chave do céu para uma dessas igrejas, como você acharia ou entenderia que essa igreja, qual era o papel dela aqui na terra? Eu fico imaginando, ela ia ter um papel de superioridade. Ela ia se achar melhor do que as outras, do que todas. E seria uma injustiça muito grande por parte de um Deus, que ele é tão grande, ele entregar uma chave de salvação para uma igreja. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que imagine que se a chave Deus tivesse entregado para a igreja A igreja A que tem um pastor fulano de tal. E o que é que esse pastor, como se a igreja dele fosse a única igreja que pudesse levar pessoas ao céu. Você imagine o que ele não poderia fazer com um poder tão grande entregue em suas mãos? Ele poderia cobrar o dízimo 50%, 100%. Quem é questioná-lo? Ou você faz parte dessa igreja, ou você vai se perder. Não tem para onde você ir, ou você é daqui ou nada. Você é submisso a esta igreja, porque só essa igreja conduz ao céu. Dá para imaginar como seria? Mas quando a gente vem para o papel de Cristo, Cristo foi o único que teve o papel salvífico nessa terra. Cristo não morreu por uma igreja. Cristo morreu por pessoas. Cristo não morreu para um grupo de pessoas determinadas. A Bíblia diz no Evangelho de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu por quem? Por todos. Cristo não morreu por uma igreja. Cristo morreu por pessoas. Cristo não vem buscar uma igreja. Cristo vem buscar pessoas. O papel do povo de Deus aqui na terra é preparar pessoas para o reino dos céus. Esse é o papel do povo de Deus. E Deus tem um povo. E quem é esse povo? Esse povo nós vamos encontrá-lo quando nós começamos a estudar as Escrituras Sagradas. Quando a gente começa a ler a Bíblia, nós vamos entender quem é o povo de Deus. Cristo vem buscar um povo. O povo de Deus, os fiéis a Deus, são aqueles que vão reinar no reino dos céus. Hoje, todas as igrejas, ela tem um papel bom, importante, fundamental. Mas é uma comunidade religiosa que tem uma responsabilidade diante da palavra de Deus, que como portadores ou guardadores dos mandamentos de Deus, guardiões de suas leis, é o papel deste povo preparar pessoas para o reino dos céus. Quando eu falo em igreja, toda igreja tem o joio e tem o trigo. Quando a gente observa, Cristo tinha 12 discípulos, mas ele disse, mas um de vós é o diabo.
Na igreja de Atos havia Ananias e Safira, que queriam enganar Pedro dentro da igreja. Então a igreja, toda a igreja, independente dela, que qual seja ela tem pessoas boas e pessoas más. Tem pessoas que têm uma índole boa e outras que não têm. Pessoas que obedecem e pessoas que são desobedientes à palavra do Senhor. Tem bons pastores, mas tem pastores que não são bons pastores. Em todas as igrejas tem joio e tem trigo. Todas. Mas quando Cristo retornar, ele virá buscar este povo. Um povo que tem um compromisso com assim diz o Senhor. Um povo que está compromissado em viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E eu quero que você faça parte desse povo. Mesmo que você tenha que viver em uma comunidade religiosa, mas que você olhe para você e diga, olha, eu estou numa comunidade religiosa com o nome tal, mas eu faço parte desse povo. Quem é esse povo que Jesus vai vir buscar? Está lá no livro de Apocalipse. Quando eu vou para o livro de Apocalipse, no capítulo 14, eu quero que você leia comigo. Apocalipse capítulo 14, no versículo 12. Um texto muito bonito e interessante, que ele diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem é o povo de Deus aqui na terra? Há 30 mil igrejas diferentes, todas que se titulam Igreja de Deus. Mas Deus, ele tem um povo aqui na terra. E quem é esse povo? São todos aqueles que perseveram. Aqui está a perseverança dos santos. É um povo santo que procura ter uma vida pautada na palavra de Deus, em santidade. É um povo que guarda os mandamentos de Deus. A sua comunidade religiosa guarda os mandamentos de Deus? A comunidade religiosa que você faz parte, que você vive, ela guarda o 4º mandamento da Bíblia, o 1º mandamento, o 2º, o 3º, o 5º, guarda o 6º, o 7º, ela guarda 8, ela guarda 9, ou ela guarda os 10? Esse povo, a perseverança quer dizer que é um grupo de pessoas que perseveram diante de um mundo que é ao contrário de tudo aquilo que eles falam. O que nós vivemos e vimos nos dias de hoje são pessoas que lutam contra o assim diz o Senhor. Pastores e pastores que pregam que a Bíblia foi abolida, os mandamentos. Pregam que não é necessário guardar o 4º mandamento. Há muitos pastores hoje, esses pastores novos pastores, que estão com a mentalidade aí doido para fazer uma grande revolução no mundo, mas já estão pregando que a Bíblia precisa ser reescrita. Sabia disso? Própria Roma, com o Vaticano, ele fala que a Bíblia vai ser necessária ser reescrita. Como que um pastor se diz pastor e fala que a Bíblia tem que ser reescrita? Como? Então, o povo de Deus é aquele que persevera na guarda dos mandamentos de Deus. Está aqui ele dizendo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus.
Você guarda os mandamentos de Deus? 5, 9? Não adianta. Você tem que guardar os 10. Você quer fazer parte desse povo, dessa comunidade? Você tem que guardar os mandamentos de Deus. Você tem que ter uma vida pautada no assim diz o Senhor, querido. Você consegue entender aqui? Nos últimos dias, este povo se levantarão e vão fazer com que a palavra de Deus seja proclamada em uma rapidez, como a velocidade de um anjo. Quando eu vou para o capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 17, ele fala o nome desse povo. Ele diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. O diabo está com raiva de quem? Irou-se o diabo, o dragão, contra a mulher e foi pelejar contra os descendentes, o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como é o nome desse povo? Remanescente. É o povo remanescente. É aquele que restou lá de Adão, de Eva, que veio aí diante de grandes gerações e ficará até o último dia da história. Até a volta de Jesus, o remanescente vai estar em pé para proclamar a volta de Jesus. O inimigo, ele não tem raiva de toda comunidade religiosa. Ele tem raiva de um povo, de uma comunidade religiosa. Quem são? São os que guardam os mandamentos de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante das suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus. A raiva do inimigo é contra aquelas pessoas que querem ter uma vida pautada no assim diz o Senhor. O inimigo, ele não está preocupado com uma pessoa que vive em uma igreja e tem uma vida dupla. Ele não está preocupado com pessoas que vivem uma vida totalmente ao contrário no assim diz o Senhor. O inimigo está irado contra aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Certa vez, um vagalume estava voando e uma cobra começou a persegui-lo para comê-lo. E aquele vagalume olhou para aquela cobra e disse: eu não entendo por que você quer me devorar, se eu não faço parte da sua cadeia alimentar. O que há em mim que tanto lhe incomoda? E a serpente olhou para aquele vagalume e disse: olha, o que mais incomoda em mim, que há em você, é o seu brilho. O modo de você brilhar me incomoda. O diabo, ele não está preocupado com uma pessoa que tem uma vida desmantelada. Ele está preocupado com uma pessoa que quer ter uma vida pautada no assim diz o Senhor. Ele fica irado quando você pega uma Bíblia e começa a estudar. Ele fica irado quando você começa a mudar de atitude. Ele fica irado quando você começa a querer fazer parte do remanescente. Ele fica irado quando você guarda os mandamentos de Deus. Ele fica irado quando você, mulher, você, homem, quer ter uma vida diante do altar de Deus. E isso incomoda ele. Ele não gosta de ver pessoas querendo se consertar.
porque ele está perdido, e quanto mais pessoas se perderem com ele, melhor é para ele. Certa vez eu vi um irmão e perguntei: irmão, e aí, como é que está a sua vida? Ah, está mais ou menos. E a fé? Está mais ou menos. Mais ou menos, irmão? Mais ou menos? Eu pergunto para você, como é que está a sua vida diante de Deus? Mais ou menos? Como é que está a sua fé diante de Deus? Ah, está mais ou menos. Fulano, você é crente ainda? Mais ou menos. Deus não quer pessoas no seu reino que sejam mais ou menos. Deus não precisa de pessoas no meio do seu remanescente que sejam mais ou menos. Se é crente, mais ou menos. Mais ou menos nada, ou é ou não é. Se é fiel nos dízimos, mais ou menos. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Não existe mais ou menos para Deus. Ou eu faço parte do remanescente de Deus, ou não. Ou eu tenho fé em Deus, ou não. Ou eu acredito em sua palavra, ou não. Mas tem um grupo aí dos mais ou menos, que querem mudar até a Bíblia, querem reescrever. Se acham que sabem de tudo. Se acham que sabem de tudo. Que podem mudar os mandamentos, que podem abolir os mandamentos, e não vai dar em nada. Cuidado. Olhe para a comunidade religiosa que você está frequentando hoje. Olhe para a vida do seu pastor. Como está a vida do seu pastor? Como é a vida dele? Sabe, queridos, por isso que Jesus não entregou a chave do céu na mão de uma igreja. Ele não entregou. Cristo não morreu por uma igreja. Cristo morreu por pessoas. Deus sempre teve um povo aqui na terra. Os judeus foram o povo eleito, nação santa, sacerdote de Deus, mas não quiseram. E Deus abrangiu a salvação, ampliou a salvação para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E hoje Deus tem um remanescente, Deus tem um povo que vive nessa terra, tem os pés plantados na terra, mas os olhos fixados no céu. Um povo que não se conforma com esse mundo, porque esse mundo é passageiro. Sabe, queridos, Jesus morreu por este povo. Não adianta amar paredes, grandes templos. É bonito, é uma igreja, é lindo. Eu sei que é bonito uma igreja grande, bem confortada, cheia, lotada de pessoas. É bonito, eu sei que é bonito. Mas Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada aqui nessa terra. Cristo morreu por pessoas. Cristo morreu por você. Cristo morreu por mim. Você crê nisso? Louvado seja Deus por isso. O povo de Deus é o remanescente, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Que essa fé em Jesus está no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, que é o espírito de profecia, o dom profético, que nessa comunidade de Deus, que no meio do povo de Deus há. Então, queridos, é isso que nós temos que entender e colocar na nossa mente. Querer fazer parte de um povo que vai ser trasladado ao céu, arrebatados aos céus. Um povo compromissado com assim diz o Senhor, não assim diz o pastor, ou assim diz a igreja. Tem pessoas que amam mais a igreja e o pastor do que Cristo.
Eu fico observando, queridos, se Jesus viesse à terra hoje, ele seria rejeitado, ele seria condenado, ele seria apedrejado nas ruas. Nós vivemos em uma geração, infelizmente, vivemos no meio de um povo mais propício às coisas mundanas do que às coisas de Deus, mais propício às vontades humanas do que à vontade de Deus. Essa é a realidade. Quando fala em salvação, quando envolve fidelidade, as pessoas querem ir a lugares sem compromisso, que não tenha compromisso. Eu quero estar do meu jeito, eu quero ser do meu jeito. Eu quero poder ir à minha balada, fumar meu cigarro, eu quero tomar minha cerveja, meu vinho, eu não quero ser incomodado. As pessoas que querem ir para o céu têm que ser incomodadas. Se você não é incomodado, querido, você não é um candidato ao reino dos céus. Sabe, um determinado dia, no livro de Lucas, no capítulo 10, Deus enviou uma missão. E essa missão, Jesus mandou 70 homens. E mandou que eles fossem levarem a palavra. E a Bíblia diz que aqueles 70 homens foram pregar. E na volta deles, eles voltaram radiantes de alegria. E eles disseram: Senhor, o demônio se submete à nossa palavra. As pessoas se alegravam com nossa presença, com a nossa eloquência, com o nosso modo de falar, Senhor. Senhor, nós fizemos tremendos milagres. E sabe o que foi que Jesus falou para elas, para essas pessoas? No capítulo 10 de Lucas, no versículo 20, Jesus diz assim, não alegrai-vos, porque os espíritos se vos submete, e sim, porque o seu nome está escrito no livro dos céus. Não devemos nos alegrar porque pregamos, porque expulsamos demônios, porque falamos bem, porque é rico, porque é bonito, porque é isso ou aquilo, não. A nossa alegria tem que ser em ter o nosso nome escrito no livro dos céus. O remanescente tem o nome escrito no livro do céu. Você quer fazer parte desse grupo de remanescente? Eu quero fazer parte desse povo. E para saber se eu faço parte desse povo, é muito fácil. É se a comunidade que eu estou fazendo parte, ela guarda os mandamentos de Deus, amém, louvado seja Deus. Que bom que a sua igreja guarda, a sua comunidade religiosa guarda os mandamentos de Deus. Que bom, que bom. Mas tem algum detalhezinho, ainda há um detalhezinho aqui que precisamos. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 5, esse remanescente, esse povo, que é o povo de Deus, que estão com seu nome escrito lá no livro da Bíblia, do céu, perdão, o remanescente, o povo de Deus, olha como ele é diferenciado aqui, No versículo capítulo 14 de Apocalipse, verso 5 diz assim: e não se achou mentira na sua boca, e nem tem mácula nenhuma. Esse povo que tem o nome escrito no livro da Bíblia, do céu, esse povo que se chama remanescente, ou guardiões da lei de Deus, o que não pode ter na boca deles é a mentira. Se você continua mentindo, você não pode fazer parte desse povo. Uma escritora, Ellen White, ela falou certa vez
Que todas as pessoas que cobrem ou que encobrem os seus pecados, que escondem seus pecados e não confessam os seus pecados, coloca embaixo do tapete. Essas pessoas são tiradas seus nomes do livro da vida e são postos no livro da morte. Olha que pena. Muitas pessoas que não confessam, que não pedem perdão por seus pecados, acham melhor colocar embaixo do tapete. Escondem o pecado como se escondesse uma sujeira de uma visita. Essas pessoas têm seus nomes tirados do livro da vida e colocado no livro da morte. Que triste, né? Que triste. Sabe, queridos, quando eu venho para a palavra de Deus, quando eu venho para a Bíblia, quando eu vejo Apocalipse, quando eu vejo Apocalipse 14, quando fala nos 144 mil, meu Deus, me dá uma vontade tão grande de fazer parte dessas pessoas, de fazer parte desse grupo, esse grupo seleto, que tem em sua testa o nome santidade, porque escolheram viver uma vida sem pecado. Você quer fazer parte do remanescente de Deus? Há um preço muito alto a ser pago. Nós temos que renunciar à nossa vida para viver a vida em Cristo. Nós temos que renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Nós temos que renunciar aos nossos pensamentos para pensar o que Deus pensaria. Nós temos que mudar as nossas vestes para vestir vestes que agradem a Deus. Nós temos que mudar o nosso linguajar para usar um linguajar que agrade a Deus. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço? Muitos pagaram um preço muito alto com a sua vida. Mas um dia, quando Jesus voltar, essas pessoas que morreram como remanescente, essas pessoas que morreram como guardiões da lei de Deus, terão uma recompensa. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. O fim pode ter dois propósitos: até o fim, quando Jesus voltar, ou até o seu limite. Eu não sei qual é o seu fim. Mas aquele que permanecer fiel até o seu limite, esse será salvo. Para terminar, o último verso da noite: aqueles que serão salvos, diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim, verso 17: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor dar-te-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha, uma pedra branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém sabe ou conhece, exceto aquele que recebe. Amém, querido? Amém? Aqueles que fazem parte dos remanescentes, quando Jesus voltar, ele vai entregar uma pedrinha branca na mão dele, e nessa pedrinha terá um novo nome. Na nova terra, todos aqueles que se salvarem, todos aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida, todos aqueles que obterem a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, terão um novo nome. Amém? E que entre essas pessoas, eu e você estejamos no meio delas. Amém? É o seu desejo? É o meu desejo. É a minha vontade. É o meu sonho. Eu vivo por isso. Eu estou aqui para isso.
A minha vida, como a sua vida, sem Cristo não tem sentido. Se nós não lutássemos para obter o céu, o que valeria da vida? Nada. A gente não leva nada daqui, mas tem uma coisa que a gente vai levar daqui. É o nosso caráter, a nossa índole. Isso ninguém pode tirar de nós. Nossas roupas, nossos bens ficam, mas o nosso caráter, de fiéis a Deus, eles nos acompanharão aonde estivermos. Que Deus abençoe cada um de nós nesse dia, e que possamos orar para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Pai, te agradecemos por este momento, por a vida, pela saúde. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos fazer parte do remanescente, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Perdoa os nossos pecados mais uma vez e nos salva e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.